Ó Deus amado, em nome de Jesus, abençoa o nosso entendimento para que tenhamos a aplicação da palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, povo. Amém, Senhor. Irmãos, por gentileza, abram a Bíblia no livro de Josué. Ele não. Livro do Josué, no capítulo 24. Josué é o sexto livro da Bíblia. Sei que todo mundo aqui já sabe, mas é sempre bom repassar. Esse versículo eu acho que do livro, ele é ou é o versículo mais conhecido, ou é o segundo mais conhecido. É o versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. E os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Feche seus olhos. Vou orar de novo, porque orar sempre é bom. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra que chegou até nós durante todos esses séculos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, no ano de 1916, houve um pacto secreto entre França e Reino Unido com consentimento e apoio da Rússia. Esse pacto se chamou de Acordo de Sykes-Picot. Ele dividiu arbitrariamente, de maneira arbitrária, as províncias árabes do decadente Império Otomano. O Império Otomano hoje é onde é a Turquia, a atual Turquia. E esse império foi um grande império, porém ele veio decaindo com o passar dos anos e teve o seu final no final da Primeira Guerra, desculpa. Quando a Primeira Guerra terminou, com pouco tempo, o Império Otomano se extinguiu também. E esse acordo, ele criou fronteiras artificiais. Essas fronteiras, elas não consideravam as identidades do povo, as identidades religiosas, as identidades étnicas, foram desconsideradas pelos países que secretamente fizeram esse acordo. E as consequências desse acordo, eles são apontados como raiz de grande parte da instabilidade, dos conflitos sectários, conflitos de separação entre os povos, e as guerras civis que assolam aquela região até os dias de hoje. E por que eu estou falando disso? Porque no, a questão hoje que a gente vai lidar é a questão do pacto ou aliança. E no Oriente Médio Antigo, muito antes de Cristo, eu vou usar o pacto e aliança são sinônimos, tá? Então, pactos e alianças eram instrumentos fundamentais que estruturavam as relações entre grupos e reinos. Diferentemente, é, diferentemente dos contratos modernos, os pactos eles envolviam não apenas obrigações políticas, mas também obrigações religiosas e obrigações sociais. Um exemplo desses pactos é a questão de sucerania e vassalagem, os suceranos e os vassalos. O que é isso? Vocês vão ver na Bíblia vários casos disso, mas é quando um rei, ele geralmente invade uma cidade e pega um rei que foi ocupar aquela região, ele pega o rei e coloca como um rei daquela região. A gente vê isso, por exemplo, na questão de
do faraó Neco, faraó do Egito, que ele pega e invade Israel e coloca o rei de Israel como um rei administrador, mas submetido a ele. Outro exemplo que a gente vai ter na Bíblia é, não tem na Bíblia, mas o nome dele é citado na Bíblia. Herodes. Herodes ele era rei daquela região da Judéia, porém ele era um rei vassalo. O sucessor dele era o grande César. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, esse modelo, obviamente, que ninguém reconhece, mas é um modelo utilizado por Deus. Deus, ele é o rei maior e ele permitiu que houvessem, por exemplo, juízes ou um rei. E aí a gente vê nessa situação o, o molde de sucerania e vassalagem. E voltando ao nosso texto, o capítulo 24 de Josué culmina no momento solene de decisão para a nação de Israel. Eles, após Josué liderar o povo na conquista na conquista e divisão da terra prometida, ele chega a um ponto que ele reúne todas as tribos na região de Siquém, e aí ele culmina com esse texto que a gente leu, uma pressão para que o povo deixasse de granjear entre os dois lados, fosse um povo que decidisse logo essa questão a quem eles serviriam. Se eles serviriam, como foi lido aqui, aos deuses das nações antes de Abraão sair da terra da além do Eufrates, ou aos deuses dos povos que estavam nas regiões que estavam sendo adquiridas. Esse versículo que a gente vai considerar hoje é o discurso final e o discurso de despedida de Josué. Josué era o velho líder de Israel e ele reuniu em Siquém. Quem não se lembra de quem é a região onde Abraão levantou um altar? Lá em Gênesis 12. Quem quiser olhar em casa depois, Gênesis 12, versos 6 e 7. E também foi onde Jacó enterrou os ídolos do lar, ídolos estrangeiros. Porque, caso vocês não lembrem, Raquel saiu de casa e levou os ídolos dela. Colocou embaixo do assento do camelo e acabou depois gerando uma rusga. Labão foi atrás e teve esse entrevero e tal. E foi exatamente em Siquém onde Jacó pegou esses ídolos e enterrou. E o que eu queria propor hoje, a proposição que eu queria trazer hoje, é a seguinte: quem quiser anotar, decidam de uma vez quem governará as suas vidas. E eu vou trazer essa proposição, esse texto hoje, ele vai ser esmiuçado em 3 pontos. O primeiro ponto é que não existe neutralidade espiritual. Não existe neutralidade espiritual. O segundo ponto é a questão de que toda liderança ela vai começar dentro de casa. Toda liderança começa dentro de casa. E o terceiro ponto é que a verdadeira decisão ela culmina em um compromisso de serviço. A verdadeira decisão termina em um compromisso de serviço. Vamos para o primeiro ponto. E não existe neutralidade espiritual. Aí Josué começa a sentença com a frase. Aliás, ele não começa a sentença, ele diz a seguinte frase: escolhei hoje a quem sirvais. E aí, Josué, com essa frase, ele quebra totalmente no meio a questão da ilusão de neutralidade que Israel tinha. Eles achavam que podiam manter uma neutralidade, podiam possuir, desfrutar dos deuses das bênçãos de Canaã, dos deuses de Canaã, das bênçãos de Deus, das bênçãos do Senhor, e manter vínculo secreto com esses ídolos. Eles achavam que podiam.
adorar a Deus e ainda ter uma paquera com os ídolos das nações que estavam tomando conta. Mas aí Josué mostra que todo homem, ele não é não existe em cima do muro. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Se o Senhor vai ser um ou outro, não vai ter esse mundo, ele não tem um Deus. Não, quando você diz que não tem Deus, você já fez sua escolha. Alguma coisa você vai colocar no lugar. E aí, para comprovar isso, eu queria que os irmãos dessem um pulo para Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Outro texto bem conhecido de todos, eu acho. E esse texto é justamente um eco da escolha que Josué diz ao povo. Porque ele vai dizer o seguinte, o texto, Mateus 6, 24. Aliás, é Jesus que está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Outra versão diz Deus e a Mamon. O povo de Israel acabaram de chegar em Canaã, teve aquele tumulto tal. Eles chegaram em Canaã e se depararam com as religiões cananeias. As religiões cananeias, e cujos deuses principais, todo mundo aqui já ouviu falar, Baal e Azerá. Baal, ele era Baal e Azerá, eles eram os deuses que dominavam a fertilidade, dominavam a prosperidade agrícola e dominavam a sensualidade cultural e o poder político. Servir a esses dois deuses significava absorver sua cultura, adotar sua moralidade e imitar sua espiritualidade corrupta. Irmãos, observando isso, Josué chega à conclusão de que há um perigo militar, óbvio, mas esse não é o grande perigo. O grande perigo é a questão espiritual. A questão militar é perigoso, mas o perigo maior não é a questão física exclusivamente, é sim a questão espiritual. E entre Josué e nós, irmãos, se passaram quase 3.000 anos, ou mais de 3.000 anos, aliás. Porém, a gente pode observar hoje que esses deuses, Baal, Aserá, seja lá o deus que for, naquela época, eles mudaram de nome. Os deuses, eles são hoje outras coisas. Não são mais aqueles deuses de barro, não são mais os bonecos de gesso e tal. Hoje o Deus é outro. Ou é o dinheiro, ou é o prazer, ou é a ideologia, ou o status social, às vezes até a própria sensualidade. Inclusive, tem gente que coloca a autonomia humana acima da questão da adoração a Deus. Como assim autonomia humana? Por exemplo, a palavra de Deus diz uma coisa e a pessoa diz, não, a palavra de Deus não, meu corpo, minhas regras. Então a pessoa colocou a sua autonomia acima da palavra de Deus. E o coração humano, desde a época da queda, ele tornou e continua produzindo ídolos. Como diria nosso reformador João Calvino, o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. E aí a frase de Josué, irmão, a frase que ele escolheu hoje a quem sirvais, perdão, escolheu hoje a quem sirvais, ainda hoje ela é relevante para nós.
Porque isso deve gerar em nós uma reflexão diária. E essa reflexão deve ter uma pergunta que deve nos inquietar. Quem governa a nossa vida? Deus ou os deuses com D minúsculo? E, irmãos, é a questão da expressão que Josué usa no início da frase. Ela é frequentemente usada nas escrituras é, sinônimo, como um sinônimo de eleição, de escolha pactual, de separação para um propósito santo. Ou seja, Israel deveria ser confrontado com a exigência da fidelidade pactual. Escolhendo a Deus, você teria um pacto. Lembrem do pacto que Deus fez com Abraão, que ele partiu ovelhas e Abraão dormiu e ele passou entre as ovelhas. Isso foi um pacto. E o segundo ponto, irmãos, é o seguinte: liderança espiritual começa dentro de casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, quando Josué declara eu e minha casa, ele vai não apenas ser um líder nacional que estava conduzindo a nação de Israel, ele vai evidenciar que ele era o sacerdote do lar, o responsável por sua casa. A ordem que Josué usa é justamente de eu e a minha casa. Ele era o líder espiritual que assumia a responsabilidade diante de Deus por sua casa. E aí, irmãos, a palavra casa, beit no hebraico, bait no hebraico, desculpem. Bait no hebraico, ela não significa a construção, a casa, aquela casa de alvenaria que hoje a gente tem. Mas ela significa família, descendência, linhagem, legado, inclusive. Ou seja, o legado de Josué era o servir a Deus. Não só a questão de que ele estaria obedecendo, mas era um legado que ele ia deixar. Todos os seus descendentes serviriam ao Senhor. Então, Josué realmente está dizendo, seria minha família é uma família da aliança. Eu não estou aqui fazendo lobby para o batismo infantil, mas a aliança é um fato na Bíblia. Deus constituiu sacerdotes do lar, tá? Deus, ele trabalha de maneira que ele usa estruturas familiares. Ele usou Noé e sua família. Ele usou Abraão e sua família, porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio toda a sua descendência. Ele usou o próprio Josué. Ele usou no Novo Testamento Cornélio e o carcereiro filipense, quem não se lembra. O carcereiro filipense, quando Paulo estava preso, ele foi lá e pregou e o carcereiro converteu-se. E aí a gente deve fazer essa reflexão, irmãos, porque a nossa casa pode ser tanto um altar como um campo de batalha espiritual. Ela pode ser um altar à medida que nós glorificamos a Deus, e uma batalha espiritual à medida que nós vivemos de acordo com o mundo. A escolha é única e exclusiva sua. Irmãos, muita gente quer transformar o mundo, a cidade, a nação, mas esquecem do básico. Qual é o básico? O seu próprio lar. O avivamento ele começa dentro de casa. Não adianta
você orar por avivamento, aviva a igreja, aviva, aviva. Se sua casa, você não está orando por um avivamento, não está lendo a palavra de Deus, no seu lar primeiramente. O seu lar é que deve ser um lar alicerçado na palavra de Deus. Primeiramente do lar. Lembra da ordem de Atos? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, seu lar, sua rua, seu bairro, sua cidade, confins da terra. E aí, vamos abrir, por favor, Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Todos acharam? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-los como sinal na sua mão, que elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da casa, de sua casa e nas suas portas. Aqui, irmãos, não é uma questão física. Não é só a questão de, eu vou pegar um versículo da Bíblia, vou colar em cima da minha porta. Eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque aí vai dar tudo certo. A questão é, a palavra de Deus diz que você deve inculcá-las a seu filho, que é ensinar. Você deve atá-las na sua mão, ou seja, trabalhar conforme a palavra de Deus. Você deve pensar como a palavra de Deus guia. Você deve fazer da sua vida uma vida diante de Deus, como diziam os puritanos, corandel. A sua vida está diante de Deus. Então pegue a Bíblia, amarre na sua mão, amarre na sua testa, bote na sua roupa. Não escrever, mas viver. Não só escrever, mas viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E esse texto que a gente acabou de ler, ele é um chamado a um lar piedoso e fiel, a um lar vivificado pela palavra. Como os puritanos chamavam, os puritanos diziam que o lar é uma pequena igreja. Então, se você tem a palavra de Deus como alicerce da sua vida, o seu lar vai ser uma pequena igreja. Começa, como eu falei há pouco, começa no seu lar e vai até o fim da terra. O terceiro ponto é a verdadeira decisão, é um compromisso de serviço. Josué, ele termina a declaração de sua decisão com: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz: admiraremos o Senhor, falaremos sobre o Senhor, visitaremos o Senhor. Ele diz: serviremos. Em toda a Bíblia, em especial no Antigo Testamento, servir a Deus não é um mero sentimento religioso. É entrega total, obediência, culto e devoção. Podemos observar que os ídolos estão aí fora, seja qual for o nome que você dê a ele, o ídolo ele escraviza, ele promete prazer, entrega vazio e entrega, acima de tudo, uma ilusão. Já Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos trazer libertação, ele vai trazer libertação, redimindo e sustentando seus filhos até ao dia final. Deus ele não vai trazer um vazio. Aliás, como diz Agostinho, há um vazio dentro de mim
e só do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio causado pelos ídolos. E diante de tudo isso, a gente pode ter sim o conhecimento de que Josué não escolhe Deus por obrigação ou por aleatoriedade. Ele, antes do versículo que a gente leu, ele relembra todo o processo de Israel, desde sua saída do Egito. Ele lembra do mar aberto, ele lembra do Jordão aberto, ele lembra do maná, sustentou o povo no deserto durante a peregrinação, e ele lembra do Jordão aberto para que o povo atravessasse para ingressar na terra prometida. Ele lembrou também das muralhas caídas, as famosas muralhas de Jericó. Ele lembrou do sol parado. E ele lembrou que tudo isso era cumprimento da palavra de Deus, cumprimento do pacto que Deus fez com aquele povo. E aí, irmãos, quem experimenta a graça de Deus, não consegue permanecer indiferente. Quem experimenta a graça de Deus não consegue permanecer indiferente. E a aplicação que eu queria trazer hoje, irmãos, antes de concluir, é a seguinte: Josué, em hebraico, é Yehoshua. É o mesmo nome de Jesus que a gente, aliás, que a gente lê de forma hebraica. Jesus é Yehoshua, que é o mesmo nome de Josué. E Josué ele aponta para Cristo, não só no nome, pois Josué, após a morte de Moisés, ele conduziu Israel à terra prometida. Entretanto, Cristo vai nos conduzir ao descanso eterno, à Nova Jerusalém, o que representa, a gente acha a obra de Josué magnânima, a obra de Cristo é infinitamente superior, porque Cristo vai nos conduzir, através do seu sacrifício na cruz, à vida eterna, a, a algo infinitamente superior do que uma Jerusalém terrena, do que um Israel terreno. Nós teremos a Nova Jerusalém, que é incomparavelmente melhor. E aí, independente da classe social, da cor, do tempo ou da localização de cada ser humano na face da Terra, ele sempre vai ter uma escolha definitiva: Cristo ou o ídolo. Essa é a escolha de todo ser humano: Cristo ou o ídolo. Para concluirmos, Josué está velho, sua voz provavelmente já não possui a força da juventude, entretanto, sua fé em Deus continua inabalável. Ele não negocia, ele não adapta a verdade para agradar Israel. E ele declara: escolhei hoje. E depois diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, essa é a grande pergunta que esse versículo. A gente pode obter uma grande pergunta desse pequeno versículo: quem é que governa a nossa vida e a nossa casa? Deus ou é o ídolo? Talvez, irmãos, a gente, dentro do corre-corre da vida, Deus esteja em segundo lugar, a gente nem perceba. Ao invés, a gente pode nem ter se dado conta. Talvez a nossa casa esteja espiritualmente fria e existam ídolos ocultos no coração. Hoje é dia de decisão, irmãos. Não deixe para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, irmãos. Porque semana que vem pode nem chegar. Josué diz: escolhei hoje. Para encerrar, se você não prestou atenção, ou se você não vai conseguir se lembrar disso amanhã, mas pelo menos essa frase eu queria que você decorasse, guardasse no seu coração. Hoje, amanhã, depois, toda casa ele serve a um Senhor. Toda casa serve a um Senhor. A questão não é se serviremos. A questão primordial é a quem serviremos.
Então, irmãos, encerrar. Vamos encerrar. Curvem suas cabeças, fechem os olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos para ser tua palavra. Ó Senhor, aviva tua obra em nós. Não permita, Senhor, que sejamos pessoas que são indolentes quanto à palavra. Deus amado, tem misericórdia de nós diariamente. É assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora dividir para orar, irmãos.